Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rigoli Fagundes, hoje é dia 23 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. E você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, conta bancária na descrição do vídeo para aqueles que querem nos ajudar. Célia Guerra, olha, é festividade na minha cidade. Tava tendo uma parada agora há pouco, passou aí o pessoal, né, soltando fogos, tem a missa daqui a pouco, então é muito barulho hoje aqui, mas tá mais tranquilo agora. Bom, pessoal, a coisa para o lado do Wilson Witzel tá empenando. Ó, o Wilson Witzel entrou na mesma onda do PT. Quanto mais tenta ferrar Bolsonaro, mais afunda na lama. É assim que o PT funciona. Ou melhor, tá acontecendo com o PT. Agora é a vez do Wilson Witzel. Parece que o Wilson Witzel foi bancado por Adriano. Pois é, da Nóbrega. Um miliciano morto esses dias que tentaram colocar na conta do presidente. Muito estranho, né? Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto. Aperte nas notificações. Não esquece, gente, a nossa campanha do Aliança pelo Brasil. Sua assinatura é muito importante. Corre na descrição do vídeo, www.aliancapelobrasil.com.br. Você entra, preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina, leva no cartório eleitoral com o seu título de eleitor ou nos correios e envia. Vamos à matéria. Olha lá. Se liga nessa daqui. Familiares de miliciano afirmam que Witzel recebeu 2 milhões de reais de Adriano. Opa! As coisas estão começando a desnuviar, a clarear. A cada passo da investigação da morte do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, aparecem novas revelações que ligam líderes políticos ao miliciano. O interessante é que são líderes que acusam Bolsonaro. No começo de fevereiro, antes da morte do miliciano, sua esposa, Júlia Mello Toff, afirmou que seu marido seria morto por uma facção criminosa comandada pelo governador do Rio de Janeiro. Interessante que as polícias tinham lá, né, a Bahia e Rio de Janeiro, uma operação em conjunta, né? Bom. Rui Costa do PT, Bahia, Wilson Witzel, Rio de Janeiro. Wilson Witzel, olha só. Cadê onde foi? Seu marido seria morto por uma facção criminosa comandada pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é isso mesmo. Meu marido foi envolvido numa conspiração armada pelo governador do Rio, Wilson Witzel, que queria matar o Adriano como queima de arquivo, disse Júlia Mello Toff. A declaração foi noticiada pela revista Veja. Olha, isso foi antes da morte dele, viu? Continuando. A Veja também noticiou na última sexta-feira, 21, que familiares e amigos próximos a Adriano confirmaram o envolvimento dele como governador do Rio. Segundo as informações, o miliciano, após se envolver com o mundo do crime, ganhou muito dinheiro e definitivamente enriqueceu. Assim, Adriano teria pago parte da campanha de Witzel como investimento em torno de 2 milhões de reais. O envolvimento do ex-capitão do BOPE era exclusivamente para que o então candidato, assim que assumisse o governo, ajudasse em possíveis futuras investigações do Ministério Público. Entretanto, algo deu errado, e no começo de 2019, assim que Witzel assumiu o posto, o MPRJ denunciou Adriano e até sua morte o miliciano esteve foragido. Quando o ex-policial tentou entrar em contato com o governador, não foi atendido, sequer ouvido. A partir desse ponto, Adriano entendeu que seria alvo de uma queima de arquivo. Estão querendo colocar esta morte, Marielle, na minha conta. Avisem a ele que eu ajudei. Ele está deixando o MP me transformar num monstro e não vai fazer nada, disse Adriano, segundo parentes próximos. Pessoas próximas salientaram que o problema ocorreu devido à guerra declarada de Witzel contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Witzel, após confirmar seu interesse em futuras eleições presidenciais, mudou totalmente de lado e continua tentando a qualquer custo incriminar Bolsonaro e sua família. Adriano foi uma oportunidade. Witzel sabia que no passado, há quase 20 anos, Flávio e o presidente já haviam prestado homenagens ao então policial. Lembrando que nessa época, né, que o PT, até o PT usa isso aqui como desculpa, né, mas nessa época o Adriano ainda não era miliciano e foi condecorado
né, por uma ação honrosa no exercício do dever. Então, né, diferente do PT, que pegou um foragido, um miliciano terrorista foragido, condenado, e busca a apreensão do cara, aboletou ele dentro do Brasil, ainda deu salvo-conduto, ainda assinaram um documento lá para ele ficar aqui guardado, né? Vivendo numa boa. É a diferença. Continuando aqui, o oportunismo de Witzel está caindo junto com a sua máscara. Não haveria motivos para familiares culpar o governador se não soubessem de algo concreto. E aí encerra a matéria. Gente, vejam só. Desde que Bolsonaro se elegeu junto com Wilson Witzel, a gente viu que logo em seguida a eleição do presidente, a eleição também do Wilson Witzel, a gente viu que o Wilson Witzel ele já tomou uma postura, né, diferente da postura... Deixa eu só a manga da minha camisa aqui, que tá me incomodando. Você pode ver que logo em seguida ele já mudou a postura dele. Ele surfou na onda Bolsonaro, como o próprio Dória, né? Chegou lá. Inclusive nas pesquisas, quem lembra, ele era apontado ali como o último negócio de 2%, parece, 3%. E de repente deu uma reviravolta muito grande. Era para se tornar, cara, um dos nomes fortes agora na política, se não tivesse deixado a soberba subir a cabeça. O que acontece? O que deve ter acontecido aqui foi o seguinte: o Wilson Witzel aproveitou o dinheiro esse é um supositório, tá, gente? Aproveitou o dinheiro do Adriano para angariar recursos para a eleição, fazer sua campanha. Prometeu a ele algo que ele sabia que não cumpriria. Foi e ganhou. Bom, como a própria matéria diz, o Adriano procurou ele, porque veja só, assim que o Wilson Witzel assume, o que acontece logo em seguida? Adriano entra na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro, do MPRJ. Ou seja, começa a caça do Wilson Witzel contra o cara que pode ferrar com tudo. Principalmente porque o Wilson Witzel já entra e já começa com aquela narrativa de assumir a postura da candidatura de presidência. O cara não estava nem um mês no cargo, já estava falando em eleições de 2022. Você pode prestar atenção que foi daí, desse momento, em que começa a surgir a história do envolvimento de Bolsonaro na morte de Marielle. Aí a coisa começa a tomar pé. Já repararam nisso? Pessoal do PT, PSOL, Wilson Witzel, o Ministério Público já começa a... Você vê que até então ninguém estava na cola do Flávio Bolsonaro. Daí, de repente, o Ministério Público do Rio de Janeiro agarra no calcanhar do Flávio Bolsonaro, meio que como um passe de mágica. E aí você tem de um lado as investigações da Marielle levando a Bolsonaro, e do outro lado o Ministério Público que parecendo um túnel furado, vazando para tudo quanto é lado informações sigilosas. Agora você para analisar, você tem André Siciliano do PT com 49 milhões, ocupando o topo da lista ali da pilantragem dessas investigações, e não se sai uma palavra. Flávio Bolsonaro, que por acaso entrou nessa investigação por conta do Paulo Pimenta, porque era só o Queiroz que estava sendo investigado. Paulo Pimenta vai na PGR, quem era na época, aquela fuliana que eu até nem lembro o nome dela. Esqueci o nome da fuliana lá, mas vocês lembram quem era, né? E aí ela vai, o que ela faz? Atende o pedido do Paulo Pimenta e abre investigação contra Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro vai lá para o 17º lugar. Praticamente eram o quê? 21 nomes. O Flávio Bolsonaro vai para o 17º. É medido pela quantidade, né, do valor relacionado que está sendo investigado. André Siciliano no topo com 49 milhões e uma besteirinha. Flávio Bolsonaro está lá em 17º, por engraçado que seja o número do pai dele nas eleições, coincidência ou não sei, com o valor de 1.600.000, 1.200.000. Olha só, e o Ministério Público começa a vazar informação à torta e à direita. Aí não é nem um vazamento, é uma enxurrada de informações sigilosas.
Depois nós temos ali, de repente, aparece o porteiro, acusando, vem a Globo, brau. Bom, resultado nessa história toda, o que é que acontece? A casa começa a desabar. Descobre-se que o porteiro mentiu. Depois descobre que o porteiro não era o porteiro que estava lá. Depois o porteiro foi pressionado. E aí, meu amigo, começa a desandar tudo. Começam a tentar colocar o Flávio Bolsonaro, né? A PF não encontra nada contra o cara dentro da questão que foi acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ou seja, todas as narrativas começam a afundar. Porteiro já era, coisa já era. O que é que sobrou ali? O Adriano. O cara que o Wilson Witzel provavelmente, preste atenção, provavelmente, supositoriamente, de acordo com a informação, pode não ter nada a ver, pode simplesmente não ter nem acontecido isso, mas de acordo com a informação que a gente tem, leva a essa linha de raciocínio. O Wilson Witzel entendeu que o cara agora era uma ameaça para ele. Falou, pô, caiu a narrativa de um lado, caiu a narrativa do outro, então todo mundo sendo inocentado. O que vai acontecer? O outro cara, eu dei as costas para ele lá atrás, coloquei o Ministério Público na cola dele. Resultado dessa história, eu tenho que dar um jeitinho de apagar ele agora, porque senão, agora ele põe a boca no trombone. Porque agora a casa tá caindo pro meu lado, e aí, resultado. Adriano da Nóbrega aparece com a boca cheia de formiga. Ou melhor, de bala. Enfim, vocês entenderam, né? E foi muito interessante vocês para prestar atenção, a distância entre os fatos. Primeiro você tem Flávio Bolsonaro sendo inocentado. Em seguida, você tem o porteiro sendo, né, desmascarado. E logo em seguida, mais ainda, apertado o espaço, bem, Adriano da Nóbrega é morto numa ação maluca. Você vê que o negócio é tão estranho que até o equipamento que usaram não é um equipamento habitual. É um equipamento de treinamento. Quer dizer, tudo foge ao padrão nessa história. Tudo foge ao esquema nessa história. Estão me ligando bem agora, gente. É brincadeira. É minha sobrinha de novo para guardar a moto ali. Bem capaz. Ó, ela mesmo. Ainda liga a cobrar. Deixa eu pensar as coisas. Enfim. E o que acontece? Tá aí Adriano da Nóbrega nessa situação toda, nesse rolo todo danado. A coisa morre. O Wilson Witzel, para abafar o caso, tentam jogar de novo para cima de quem? De Bolsonaro. Só que aí tem todo o aparato, gente. De quem era o sítio que o cara tava. O mais interessante é que o cara não estava nesse sítio há 1, 2, 3, 4, 5 semanas, não. O cara estava lá há poucos dias. O cara estava em um lugar, precisou se esconder porque achava que tinham achado ele, e ele foi para esse sítio. Ele estava mais ou menos ali com 2, 3 dias no máximo. Aí eu achei interessante, como é que o cara vai 2, 3 dias para lá? Porque, de acordo com um pecuarista que conversou com ele sabia que a ação da polícia estava sendo criada uma operação para pegar ele. Ele precisava fugir. Ele sai, se esconde nesse sítio, que o cara o dono desse sítio foi apoiador do Haddad, fez campanha para o Haddad, fez campanha contra o Bolsonaro. É assim com o Rui Costa, do PT. Enfim, o irmão dele é do PSB, deputado. E aí, de repente, o cara esconde o camarada lá e a polícia vai bater lá. Muito estranho isso, caramba. Se ele estivesse lá há muito tempo e a polícia estivesse procurando e fosse obtendo informação, ó, ele passou por aqui, ó, tem uma pegada dele ali, ó, olha, aquela grama ali ela tá um pouquinho mais amassada ali, ó, tem uma marca naquela grama que indica um pé, uma bota, pela largura, o cara deve ter tantos quilos, então de Sherlock Holmes da vida, né? Pela posição da bota ali, você vê que o pé direito dele parece que ele é um pouquinho, tá com problema no pé, porque e vai. Não teve nada disso. O cara tava 3 dias mais ou menos, no máximo. E a polícia vai em cima. Os caras passaram desde o começo do ano atrás do cara e não acha. Aí o cara sai de um lugar, vai pra outro, 3 dias que ele muda, alguém delatou esse cara. Não tem outra escolha. É um pensamento, tá? É um pensamento, sobre ele tá perturbando. É um pensamento, né? Vale a pena, quer dizer, é uma linha de raciocínio. Não sei, o que vocês acham? Porque, gente, na boa, a coisa, né?
Aí, agora essa, 2 milhões de reais. A família está afirmando que houve esse dinheiro. A pergunta que não quer calar, a família falaria isso se não houvesse algum tom de verdade nessa história? Vocês acham? É óbvio que não, né, gente? Ninguém vai sair acusando um governador do naipe do Wilson Witzel sem ter, né, enfim. Então tá aí, gente. Deixa eu atender aqui, que acho que minha sobrinha tá querendo guardar a moto, tá sem a chave. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.